A gente escuta um monte de gente falar por aí, aprende inglês com série, aprende com música, aprende com filme, só que a gente não vê ninguém explicando como fazer isso. Onde estão essas pessoas? Bom, você acabou de encontrar. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Igor Ramalho falando aqui, e hoje eu quero trazer essa série que é novidade no canal, sobre como aprender inglês com. E obviamente, cada episódio eu vou falar sobre uma coisa diferente, e hoje a gente vai falar especificamente de séries, como aprender inglês usando séries. Aqui eu tô falando de inglês, mas obviamente você pode usar tudo que você tá vendo aqui para aprender qualquer outro idioma. Quando a gente quer aprender inglês com séries, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seu nível de inglês. E aqui eu quero deixar bem claro o seguinte: não use o nível que uma escola ou que uma provinha falou para você. É o nível que você se considera. Aonde você acredita que você tá com o inglês? Você já se sente mais confortável? Não tão confortável ainda? Você acha ali que tá no basicão, iniciante? Aprender inglês com séries não é só para quem tá no intermediário ou no avançado. Não. Você pode usar em qualquer um desses níveis. A única coisa é que vai ter algumas diferenças entre um e outro. Já aproveitando a deixa, eu vou pedir para você colocar aqui no comentário se você gostaria ou não de ver um top 5 séries para aprender inglês ou até mesmo um top 5 séries para não aprender inglês. A primeira coisa que a gente tem que entender é que quem fala que aprender inglês é chato ou que aprender um idioma é chato, a pessoa simplesmente não sabe aprender um idioma. Não existe só uma forma de aprender. Na verdade, você pode aprender um idioma, a gente está falando aqui especificamente do inglês, usando as coisas que você mais gosta de fazer, usando os hobbies que você mais se sente à vontade. Então, dessa forma, como que uma coisa pode ser chato? Quem fala que aprender um idioma é chato é porque não sabe aprender. Por isso, quando você for estudar, você tem que ter mais uma mentalidade de brincadeira. Você tem que estar fazendo ali como se fosse realmente uma brincadeira, um momento de diversão para você. Porque se você vê isso como uma obrigação, se você vê como algo que você tem que fazer, fica maçante, sabe? Fica aquele negócio que você não aguenta mais, você não vê a hora de acabar, como a maioria se sente quando vai para as escolas de inglês. Agora, por outro lado, se você adaptar os seus estudos às coisas que você mais gosta de fazer, cara, você não vai ver a hora de chegar o momento de estudar inglês no seu dia. Por isso você tem que ter em mente que o que eu vou te passar aqui são dicas. Dicas que vão te ajudar a aprender muito mais rápido, a reter informação muito mais rápido e a memorizar palavras muito mais rápido. Se em algum momento ficar chato, se em algum momento você está fazendo uma dessas coisas e está começando a ficar maçante, troca e faz uma outra abordagem. Eu vou explicar, conforme eu for falando, eu vou explicar em que momentos pode acabar ficando chato. E você vai entender melhor o que eu quero dizer. Primeira coisa, qual série eu deveria buscar? Eu recomendo que você pense em duas características, digamos assim. Procure um inglês mais atual. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas séries que o inglês é muito complicado por ser uma série antiga. Por mais que a série foi gravada recentemente, pode ser que a história da série seja muito tempo atrás. E, obviamente, eles vão fazer parecer o máximo possível com aquela época, até mesmo no linguajar. Então, de novo, por mais que foi gravado recentemente, o inglês vai ser complicado. Então, é recomendado que você procure uma série que se passe nos tempos atuais, porque com certeza o inglês vai ser mais fácil de entender. A segunda característica que você deve buscar é o inglês mais usual. Cuidado com o lugar que você vai assistir. Por exemplo, se você for assistir uma série do sul da Irlanda, o inglês vai ser complicado. Se você for assistir uma série do oeste da Escócia, o inglês vai ser muito complicado de entender. A não ser que você queira morar nesses lugares, por exemplo, aí beleza, você pode aprender o inglês de lá. Só que se você quer aprender um inglês mais universal, digamos assim, eu recomendo que você assista outros tipos de série. Um problema também é, por exemplo, se você escolher uma série dos Estados Unidos, mas que tem um linguajar mais de periferia. Uma série em que rola muita coisa pesada, sabe? Sabe aquelas séries mais pesadas mesmo, que tem muito sangue, que tem muito problema, que tem muito hospital, enfim. Essas séries, elas acabam usando um linguajar não tão comum. Então vai ser difícil de você entender e não vai ser o tipo de coisa que você vai usar quando você for conversar com um nativo da língua. Agora, o primeiro passo. Se o seu inglês é mais básico, eu recomendo que você comece com a legenda em português. Sim, você pode aprender muito inglês com a legenda em português. Eu aprendi muito, mas é óbvio, você tem que estar com o áudio em inglês. Acho que eu nem precisava estar falando isso aqui, né? Quando eu comecei a aprender inglês, cara, eu aprendi muito com a legenda em português, muito mesmo. Eu cometi vários erros que eu tentava algumas séries para aprender inglês, elas eram muito complicadas, tinham um linguajar realmente muito complicado, um vocabulário difícil de entender, e eu acabava me complicando, acabava me embananando, e aí eu voltava para o português, mas enfim. Isso acabou me ensinando muita coisa, inclusive que eu poderia aprender com a legenda em português.
Só que aqui está um ponto. Você precisa focar no que está sendo dito na série. Porque é muito comum que a gente entre numa série para assistir em inglês, só que a gente acaba se perdendo, porque a série é muito envolvente e a história é muito interessante. Então, quando você vai ver, você já assistiu 5 episódios, não prestou atenção em nada do inglês que estava sendo dito, só na história. Isso é um problema. Se você achar que você vai aprender inglês dessa forma, me desculpa, você não vai. Você precisa estar com o ouvido atento, tá prestando atenção nas palavras que estão sendo ditas, ao mesmo tempo que você lê, acompanha a história e aprende coisa nova. Pode parecer uma coisa complicada, né? A gente está tentando fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas não é tão complicado assim, porque você vai ver que você começa a pegar um certo costume. E aí você vai ver que em um certo ponto você está mais prestando atenção no inglês para tentar pegar aquilo, depois você dispersa um pouco e foca na história, e depois você volta. É sério, cara. Quando você simplesmente vai com o objetivo de aprender, você, ao mesmo tempo que presta atenção na história, também consegue pegar muita coisa. Um outro ponto muito legal é você estar sempre atento para as palavras que você conhece. Porque tem sempre aquelas palavras que a gente já viu, mas ainda não sabe usar direito. Tem aquelas que a gente já conhece, já sabe usar. Todas essas são boas palavras para você perceber que estão sendo ditas. Porque assim, primeiro, você consegue fixar ela realmente na sua mente e saber quando você pode usar. E segundo, por começar a reconhecer as palavras, o seu cérebro meio que entende que chegou a hora de falar ou entender um outro idioma. E ele começa a adaptar. Porque quando a gente faz essa transição repentina do português para o inglês do nada, cara, leva alguns... Para quem já é fluente, leva alguns segundos para o cérebro fazer essa transição. Até mesmo do inglês para o português. Quando eu passo muito tempo falando inglês e aí eu tenho que falar português com alguém, eu esqueço um monte de palavras, eu me perco um pouco, é normal. Só que logo eu volto e já me adapto à língua que eu estou falando. Então é importante que você dê esse tempo para o seu cérebro, para ele entender que aquilo ali é o inglês. E ao focar nas palavras que você já consegue, você facilita esse processo. E para quem ainda não é fluente, esse processo de transição momentânea é um pouquinho mais demorado, então você tem que ter um pouco mais de paciência. Não tenha preguiça de voltar quando você precisar. Então, independente se você está vendo com a legenda em português, em inglês ou então até mesmo sem legenda, não tenha preguiça. Por isso que eu recomendo que você assista ou no seu celular ou no computador. Porque, cara, realmente, assistir na TV é um saco ter que ficar voltando, pega o controle ali e vai voltando e tem que carregar tudo de novo. Não é muito legal. Agora, no celular e no computador é muito fácil, é muito prático para voltar e muitas vezes já está até carregado ali, você não precisa nem esperar carregar de novo. E algo muito importante é que você perceba as palavras que vêm junto. Como assim? Bom, vamos supor que você quer aprender a palavra você. Você em inglês se diz you. Então, cara, o tempo todo você vai escutar you, 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 you. Só que é muito interessante que você também perceba o que vem junto geralmente e frequentemente com o you, que é o are. É claro, você, por exemplo, no português, você pode escutar você é, você pode escutar você come, você pode escutar você anda. Tem um monte de combinações. Só que o você é o mais comum. Você vai escutar muito mais você é do que você come, do que você anda. Da mesma forma no inglês, você vai escutar muito mais you are do que outras coisas. Então procura sempre perceber, as contrações também. Nossa, aqui ele falou você é e tá you are. Naquela outra situação ele falou você é e tá your. E assim você começa a pegar os macetinhos da língua. Isso não só para pronomes, tá? Isso para qualquer palavra. Muito importante que você perceba isso, que você vai começar a pegar os phrasal verbs com muito mais facilidade. Os tais dos verbos frasais. Agora aqui vai um grande pulo do gato. Tenha um objetivo com aquilo que você está assistindo relacionado ao idioma que você está aprendendo. Por exemplo, eu tô aprendendo italiano. E eu comecei assistindo histórias de criança no YouTube. Aquilo foi muito bom para mim, eu consegui aprender muita coisa, principalmente para eu que não sabia nada. Aquilo enriqueceu o meu vocabulário. Só que eu percebi que me faltava vocabulário de conversa. Ao mesmo tempo que eu sabia algumas coisas, eu não sabia coisas simples, como eu não sabia falar oi, tudo bem, eu não sabia falar tudo bem e você, eu não sabia falar como assim, não sabia falar até mais, ou até algo mais diferente, tipo e aí, beleza. Eu não sabia falar esse tipo de coisa. E era o que estava me faltando. Então, eu acabei decidindo em assistir filmes e séries com um foco de pegar vocabulário de conversa, que são todos esses exemplos que eu falei pra vocês. E cara, com um filme eu já consegui pegar um monte de coisa. Então, quando você tem um objetivo, a sua mente já foca naquilo que ela quer encontrar. Ao mesmo tempo que você aprende outras coisas, você vai aprender muito daquilo que você está buscando. E é muito importante também que você procure séries de criança. Por exemplo, O Incrível Mundo de Gumball, As Meninas Superpoderosas, Os Padrinhos Mágicos. Eu gosto dessas séries e eu vou explicar o porquê. Por mais que os dubladores tenham ali que fazer uma voz diferente, aquela voz não é muito bizarra. Por exemplo, eu não gosto muito de Bob Esponja para aprender um idioma. Porque por mais que é uma série
que é um desenho ali que eu gosto muito, a voz do Bob Esponja e de outros personagens, ela é muito forçada. Ela não é uma voz muito normal. Por exemplo, se eu afinar minha voz e começar a falar desse jeito, você consegue me entender. Só que o Bob Esponja é uma voz meio forçada e, tipo, às vezes complica de entender o que está sendo dito. Por isso eu acabo preferindo as séries que têm uma voz um pouco mais normal. Porém, melhor do que isso, eu prefiro as séries com humanos. Séries que são para crianças, para adolescentes, mas que tem humanos. Por exemplo, Drake Josh, iCarly, Sunny Entre Estrelas. Essas séries eu acho muito interessante, porque, poxa, são os humanos que estão ali falando, o vocabulário já não é mais tão simplesinho assim de criancinha, já é um vocabulário um pouco melhor, e você encontra conversas também, nos outros também, mas quando vocês começarem a assistir, vocês vão entender, mas o ponto principal é a boca. Você consegue ver a boca mexer exatamente da forma que eles estão falando. Um desenho, cara, não tem como, né? Não é a mesma coisa. E aí uma pergunta inteligente que você pode me fazer. Igor, como e quando eu devo fazer a transição do legenda em português para legenda em inglês, ou então até mesmo sem legenda? Primeiro, a dica que eu acabei de dar. Comece com séries mais para adolescentes, mais para crianças, que você vai ter um vocabulário mais simples. E eu recomendo que se você tá com a legenda em português, primeiro transite para a legenda em inglês. Raramente eu recomendo que você vá direto para a legenda, para sem legenda, porque, enfim, a gente vai explicar sobre isso. Você usar essas séries, por ter o vocabulário mais simples, vai ser muito mais fácil de você conseguir entender o que está sendo dito. Agora, quando? Quando eu sei que é o momento certo? Quando você começa a reconhecer muitas palavras, por exemplo, isso já é um bom momento. Por mais que você não entenda aquela palavra ainda, você não lembre o significado dela, você já consegue reconhecer ela, saber que você já ouviu ela várias vezes. Isso aí já é interessante. Quando isso começa a acontecer com várias palavras, pode ser um bom momento para você transitar para a legenda em inglês. É legal também você começar assistindo com a legenda em português e depois assistir o mesmo episódio com a legenda em inglês. Por isso que eu acho tão interessante as séries de criança, porque elas têm aí em torno de 20 minutos. Raramente essas séries, esses desenhos, eles têm mais tempo do que isso. Agora, se você for pegar um filme, ou então uma série que com 40, 50 minutos de duração cada episódio, já fica um pouco mais chato e mais maçante de você ver o mesmo episódio 2 vezes. Porque, cara, enquanto você poderia demorar 40 minutos para ver o episódio uma vez e outra, você precisa de mais de 1 hora para ver o mesmo episódio 2 vezes com as séries de episódios mais longos. E uma grande verdade é que você não vai saber a hora certa de transitar. Você tem que sentir. Nossa, hoje eu tô com vontade. Vai e faz. Nunca tenha um momento perfeito. Não, cara, é o momento que você tá sentindo. Mas é importante que se por acaso não der certo, se por acaso você não conseguir entender ainda, não fique triste com isso. Não fique pensando que não serviu de nada. Não, cara. É simplesmente você percebeu que aquele ainda não é o seu momento. E isso é uma vitória. Isso é um autoconhecimento em relação ao idioma para você saber que você tem que dar passos um pouco mais lentos. E aí você volta para a legenda em português, presta mais atenção na série e daí um tempo você tenta de novo com a legenda em inglês. Mas aqui vai um outro pulo do gato muito importante. Você tem que esperar a sua mente se acostumar. Não adianta você colocar ali os primeiros 10, 15 minutos e achar que, não entendi, vou sair, que não é assim que funciona. Eu falei aqui em outra parte do vídeo já. A sua mente ela tem que acostumar com a transição. Então, logo no começo, fica complicado de você entender, você ainda não consegue diferenciar as palavras. Só que se você assistir aí uns 2 episódios, sem desistir, é possível que você comece a entender melhor. Por exemplo, se for um filme longo, um filme de 2 horas, é capaz que você demore ali 1 hora e 20, para o seu cérebro começar a perceber. Eu, como italiano que sou um iniciante, foi assim. Eu demorei mais de 1 hora do filme para conseguir me acostumar ali, e depois eu percebi que eu não estava mais pausando para conseguir ler com mais tempo. Eu tava indo no fluxo. E aí, se por acaso você vê 2, 3 episódios, não conseguir entender nada, aí você percebe que é a hora de você dar um passo atrás. E esse pulo do gato serve principalmente para quem assiste inglês sem legenda. Espera o seu cérebro se acostumar. E aí, depois que você passar por esses passos, de estar entendendo já a série de criança com inglês com legenda, aí você pode transitar para um inglês mais tranquilo, um inglês mais atual, mas não inglês de outro mundo também, toma cuidado com isso. O que eu quero dizer com inglês de outro mundo não é algo tão bizarro assim, mas se você pegar séries, por exemplo, Suits ou Grey's Anatomy, em Suits você tem uma linguagem muito judicial, em Grey's Anatomy você tem uma linguagem de médico, sabe? Tipo, doenças e partes do corpo, tipo baço. O que você quer saber como é que fala baço, sabe? Você vai se confundir muito. Essas séries eu falo pra você tomar cuidado no começo. E pra potencializar tudo isso, é bom você se lembrar como você aprendeu o seu idioma. Como você aprendeu perfeitamente o português.
sendo um bebê. E para explicar melhor sobre isso, eu fiz um vídeo inteiro, então eu vou deixar ele aqui em algum lugar da tela, ou então até aqui no card, é só você clicar que você vai encontrar o vídeo, assista ele que ele vai agregar muito para você e você vai ver que você vai conseguir aprender muito mais rápido. Toda semana eu vou estar postando vídeos como esse, de como aprender inglês com, seja com músicas, com filmes, revistas, jornais e mais vezes como séries também. Então eu recomendo que você se inscreva aqui no canal para o YouTube te notificar sempre que tiver um vídeo novo. Se você conseguiu aprender alguma coisa com esse vídeo e gostaria de me agradecer, é só deixar um like aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!